Fala galera, não temos uma definição do que torna uma descoberta incrível. Apenas mantemos nossos olhos bem abertos e nossos ouvidos atentos ao chão e fazemos uma nota do que quer que capture nossa atenção. Essas coisas podem ser novas ou antigas, pequenas ou grandes, artificiais ou naturais. Tudo o que nos interessa é se elas resultam em descobertas fantásticas. E tudo o que você está prestes a ver neste vídeo, de fato faz isso. Vamos lá. Tumba da Senhora Dai. No ano de 168 a.C., a esposa de Li Kang, o Marquês de Dai e chanceler do reino de Changsha, na antiga China, faleceu aos 50 anos. Seu nome era Xin Zhui. Seu marido, desolado, construiu para ela a tumba mais magnífica de sua era e então organizou para que seus restos mortais fossem preservados por um método desconhecido muito superior ao método de mumificação usado pelos antigos egípcios. A tumba de Xin Zhui foi eventualmente redescoberta por arqueólogos em 1968 e eles ficaram chocados quando a abriram. Os restos mortais desta nobre mulher, agora conhecida como Senhora Dai, ainda estavam macios ao toque e flexíveis, a ponto de os ligamentos ainda dobrarem. Ela ainda possui todos os seus cabelos, pele e órgãos internos. Com mais de 2.100 anos, ela é a múmia mais bem preservada do mundo. Os esforços de seu marido para protegê-la devem ter ajudado em seu estado de conservação. Ela foi enterrada dentro de 4 caixões dispostos um dentro do outro e envolta em 20 camadas de seda fina. O verdadeiro segredo, no entanto, é o líquido vermelho no qual ela foi submersa dentro de seu caixão. Cientistas nunca conseguiram identificar sua composição. Tumba da Senhora Cabell. Houve bastante empolgação entre os historiadores na Guatemala em 2012, quando arqueólogos finalmente localizaram a tumba da Senhora Cabell. A governante do século VII é considerada uma das grandes rainhas da era clássica maia e é conhecida como a Senhora Santa Serpente Maia. Sua tumba foi encontrada durante escavações da cidade real maia de El Perú, localizada no noroeste de Petén. O artefato que revelou a identidade do proprietário da tumba real foi um pequeno vaso de alabastro esculpido em forma de concha. Uma inscrição mostra a cabeça e o braço de uma mulher madura emergindo da abertura da concha. Esta representação familiar, juntamente com 4 glifos que aparecem em outro local no jarro, foi suficiente para os arqueólogos terem certeza de que haviam encontrado o que procuravam. Cabell governou com seu marido Kinit Barlam por 2 décadas durante o século VII, período durante o qual ela também foi a governadora militar do reino de El Perú. Sua família era conhecida como a Casa Imperial do Rei Serpente, e seu título, Calomte, traduz-se como Guerreira Suprema. Ela não parece ser alguém com quem você gostaria de se meter. Na verdade, provavelmente foi um ato de coragem invadir sua tumba. Figura com bigode. No início de 2021, arqueólogos no Reino Unido realizaram uma escavação planejada e pesquisa da propriedade Wimpole, em Cambridgeshire. Eles encontraram uma série de artefatos antigos, mas nenhum chamou tanto a atenção quanto uma pequena figura do 1º século. Esta pequena figura de metal tem quase 2.000 anos, mas ainda retém tanto detalhe que é possível perceber que é um homem e que ele tem um bigode. Os historiadores agora estão se perguntando se os bigodes foram brevemente na moda em algum momento durante o 1º século, assim como foram brevemente na moda em vários outros pontos da história humana. A figura tem apenas 5 centímetros de altura, mas pode valer dezenas de milhares de dólares. A área em que foi encontrada tem sido de interesse para arqueólogos no Reino Unido desde que uma pesquisa, em 2018, revelou ser o local de um assentamento antigo fundado durante a Idade do Ferro que durou até o início da Era Romana. Apesar das conexões romanas, a figura provavelmente é uma representação de Cernunnos, que era um deus da fertilidade de acordo com as crenças celtas. Tumba egípcia antiga. Nem todos que receberam um enterro em tumba luxuosa no Antigo Egito eram faraós. Às vezes nem era necessário ser membro da família real ou pertencer a uma família de elite. Simplesmente fornecer um serviço excepcional a um faraó durante a vida poderia ser o suficiente para garantir um espaço de sepultamento decente. Há uma aqui na forma desta tumba de 4.000 anos, que foi encontrada em Abusir em 2013. A tumba é coberta com hieróglifos elaborados que contam a história da pessoa enterrada dentro dela.
Felizmente, conseguimos traduzir hieróglifos desde a descoberta da Pedra de Roseta, então agora sabemos que o ocupante da tumba era um médico pessoal do faraó. Abusir é uma necrópole enorme criada durante o período do Antigo Reino do Egito e é o local de descanso final de muitos dos faraós da Quinta Dinastia. Os reis e rainhas da Quinta Era são conhecidos como os construtores de pirâmides, porque estavam no trono quando se acredita que as pirâmides foram construídas. Este médico, cujo nome não está registrado nos hieróglifos, pode ter testemunhado a construção da Grande Pirâmide de Gizé com seus próprios olhos. Antes de continuar, gostaria de pedir que se inscrevam no canal. Não custa nada. Juntos, somos mais fortes. Origens das tatuagens. Tatuagens estão mais na moda em grande parte do mundo agora do que têm estado em décadas, mas não temos certeza se esse seria o caso se as pessoas ainda tivessem que fazer suas tatuagens pelo método que era usado na América do Norte há 2000 anos. Este dispositivo espinhoso, que está armazenado na Universidade Estadual de Washington, provavelmente era uma coisa dolorosa de ser aplicada à pele. É feito de espinhos de cacto pera amarrados a um cabo de madeira e envolvidos em folha de yucca, e era usado para tatuar o povo pueblo que uma vez viveu no que é agora o sudeste de Utah. O curioso é que não foram encontradas evidências de tatuagem na pele ou nos ossos de nenhum corpo antigo pueblo localizado até agora, nem há menção de tatuagem nos poucos registros escritos ou desenhados que temos de sua cultura. Sabemos que os povos antigos da América do Norte tinham tatuagens, no entanto, por causa de outras ferramentas baseadas em cactos encontradas em lugares como Novo México e Arizona. Nesses casos, no entanto, as ferramentas foram feitas mais de 1000 anos depois desta. Ficamos nos perguntando se as pessoas já faziam tatuagens de estrelas, rosas, crânios e símbolos chineses até mesmo naquela época. Escultura romana rara. Retornando ao tema de descobertas da Era Romana no Reino Unido, esta escultura romana, em condição impecável, foi encontrada por uma equipe do Museu de Arqueologia de Londres em 2013. É uma escultura verdadeiramente impressionante de se contemplar. Ela retrata uma águia agarrando uma serpente contorcendo-se em seu bico. A peça foi encontrada em uma área de terra que na época estava reservada para a construção de um enorme hotel. O hotel desde então foi construído, então uma investigação adicional do terreno é impossível. A estátua está em tão boas condições que os especialistas inicialmente se preocuparam que fosse uma criação mais recente ou uma fraude, mas os especialistas foram capazes de confirmar que foi feita no segundo século, no mínimo. Embora serpentes e águias apareçam frequentemente no simbolismo romano, a cena retratada aqui é mais típica da Síria e da Jordânia. A águia representa o bem e a serpente, o mal. Uma escultura como esta seria mais provavelmente usada em um contexto funerário, então pode ser que haja ou tenha havido um cemitério ou mausoléu da era romana nesse local. Os arqueólogos não detectaram nenhum sinal de tal lugar de sepultamento, mas então, a natureza iminente do projeto do hotel significou que eles não tiveram muito tempo para procurar. Mosaico da Era Bizantina. Há poucas descobertas antigas mais agradáveis de se olhar do que um mosaico bem feito, então vamos olhar para um agora. Esta bela obra de arte de chão é um mosaico da Era Bizantina que foi descoberto pela Autoridade de Antiguidades de Israel em Kibbutz Beit Kama em 2013. De acordo com os especialistas responsáveis pela descoberta, o mosaico tem cerca de 1500 anos. A mesma equipe de arqueólogos eventualmente desenterrou os restos de um assentamento antigo no local, mas o mosaico permanece a parte mais bonita dele. É de tal tamanho, 12 metros de comprimento e 7 metros de largura, que deve ter sido parte de um edifício público. O mosaico retrata uma variedade de objetos e desenhos, incluindo ânforas do tipo usado para transportar vinho, pavões, pombas comendo uvas e padrões geométricos. Nenhum dos símbolos seria considerado incomum por si só, mas é incomum que tantos desenhos tenham sido incluídos em um único mosaico. O propósito do edifício, que também parece ter incluído grandes piscinas comunitárias, é desconhecido. Parece muito com banhos públicos para nós, mas os especialistas em Israel pensam diferente. Tema misterioso. Numa praia bem longe de tudo em Moçambique, onde a água do mar bate de leve na areia e o vento parece contar histórias antigas, apareceu uma coisa grande que ninguém consegue explicar direito. É o orbe de Nacala, que parece uma nave espacial gigante parada ali entre as pedras que estão por lá há muitos e muitos anos.
Os mais velhos da região, que já viram muita coisa na vida, lembram da noite que o orbe chegou. Dizem que foi numa noite que a lua estava bem grande e brilhante, e que não teve barulho ou tremor nenhum, só uma luz forte por um instante e depois nada. De manhã, a única coisa que mostrava que não foi um sonho foi a marca na areia e a nave gigante parada lá, quieta. Os cientistas de todo o canto do mundo ficaram doidos com essa história e começaram a chamar isso de o Enigma de Nacala. Tem um monte de ideia do que pode ser. Uns falam que é coisa de um povo antigo que a gente nem sabe que existiu. Outros acham que é coisa de extraterrestres. Na foto tem 3 pessoas que fazem parte de um time que tá todo empolgado para entender o orbe. Eles viajaram um montão para chegar lá e agora estão explorando por dentro. Eles dizem que lá dentro é tudo estranho, com corredores que parecem mudar de lugar e sons que ninguém entende. Por mais que eles tentem, o orbe ainda é um mistério grande. Todo dia que nasce traz uma esperança nova de descobrir alguma coisa, mas quando o dia acaba, parece que alguns segredos são difíceis demais para a gente saber. O orbe de Nacala virou tipo um símbolo de mistério, mostrando que ainda tem muita coisa que a gente não sabe. Com cada onda que chega na praia, o pessoal que está tentando descobrir o orbe fica mais esperançoso. Quem sabe um dia ele conta os seus segredos e a gente aprende mais sobre como era o mundo antes ou sobre o espaço. Até esse dia chegar, o orbe vai ficar lá, quieto e misterioso, esperando alguém ou alguma coisa para contar o que ele é de verdade. Queremos saber a sua opinião sobre este tema misterioso. Conte para nós nos comentários. Revelação antiga de Avebury. A maioria das pessoas assistindo a este vídeo já ouviu falar de Stonehenge na Inglaterra. Alguns de vocês também podem ter ouvido falar do Círculo de Pedras de Avebury, que é outro monumento antigo de pedra não muito longe de Stonehenge. A ideia de descobrir algo novo sobre algo tão antigo quanto o Círculo de Pedras de Avebury pode parecer ridícula, mas em 2017 descobrimos que o Círculo de Pedra já teve uma forma quadrada. O monumento levou várias centenas de anos para ser construído e expandido, começando há cerca de 5.000 anos. O anel externo, que hoje é mal visível, é o maior da Europa com mais de 300 metros de diâmetro. A pesquisa de 2017 do local envolveu o uso de radar de penetração no solo e uma pesquisa de resistência do solo em Avebury pela primeira vez, e os resultados revelaram a existência de monumentos megalíticos que já estiveram dentro do círculo. Bem no coração do círculo está um monumento em forma de quadrado que pode ser potencialmente a estrutura mais antiga do local. Se for o caso, todos os círculos foram presumivelmente construídos ao seu redor e então, o que quer que a estrutura de pedra fosse, deve ter sido de enorme importância. Uma escavação completa do local poderia potencialmente nos dizer mais, mas até agora isso ainda não aconteceu. Descoberta de esqueletos humanos. De volta a Londres agora para outra descoberta feita pelo Museu de Arqueologia de Londres. Esta descoberta também é de 2013 e é uma das menos agradáveis, mas mais fascinantes descobertas que o museu já fez. Durante as escavações realizadas antes da construção de uma nova linha ferroviária, a equipe encontrou nada menos que 14 esqueletos humanos dispostos em fileiras no canto da praça Charterhouse, em Farringdon. Cientistas foram chamados ao local para realizar testes, e esses testes dataram os esqueletos do final dos anos 1340. Se juntarmos todas essas informações, é muito provável que isso seja uma vala comum da peste negra. Uma consulta aos registros escritos da época da peste negra mais tarde confirmou a criação de um cemitério na área de Farringdon, o que parece confirmar a teoria. Os cemitérios foram sobrecarregados quando a peste negra estava em seu pior momento, resultando em 50.000 pessoas sendo enterradas em valas comuns criadas às pressas em Londres em apenas 3 anos. Por mais terrível que as coisas tenham ficado em Londres, elas foram ainda piores no resto do mundo. Quando a peste negra terminou, 20 milhões de pessoas haviam perdido suas vidas. Ponta de lança de vidro verde. Depois de passar algum tempo na Inglaterra, estamos agora indo para a Austrália para dar uma olhada nesta linda ponta de lança de vidro verde, que foi encontrada na ilha de Rottnest em junho de 2017. O artefato tem uma tonalidade de verde tão bela que quase poderia passar por uma esmeralda. A descoberta do objeto foi muito fortuita. O professor Len Collard, da Universidade da Austrália Ocidental, estava em uma missão de pesquisa na ilha com um grupo de estudantes quando um deles avistou um objeto brilhante no mato.
Após uma pequena pesquisa, eles rapidamente perceberam que isso veio da ponta de uma arma e tem pelo menos 200 anos. Pontas de lança de vidro transparente já foram encontradas na ilha antes, assim como pontas de lança cerâmicas, mas este tipo de vidro verde é o primeiro do seu tipo a ser descoberto lá. Ao invés de ser usado para caça, provavelmente foi usado para comércio, embora possa brevemente ter sido usado para caçar cangurus antes de se tornar uma ajuda para a barganha. Ao invés de manter o artefato, Len e seus estudantes o reenterraram no local de sua descoberta, para respeitar as crenças aborígenes sobre deixar o passado onde se encontra. A arqueologia de artefatos futuros. Parte do problema enfrentado por arqueólogos modernos é que eles estão tentando entender artefatos que foram criados há milhares de anos. Quando os arqueólogos encontram esses artefatos, geralmente estão bastante danificados, talvez até parcialmente fossilizados, e podem não se parecer em nada com o que eram quando eram novos. Christopher Locke é um artista contemporâneo que imaginou como esse mesmo problema poderia afetar os arqueólogos do futuro. O que um arqueólogo no ano 4000 faria de um antigo controle de PlayStation, por exemplo? Quão confusos eles poderiam ficar se encontrassem uma fita cassete e tivessem que descobrir para que serve? Locke considera essas possibilidades e então cria esculturas de pedra desses objetos cotidianos, como eles poderiam parecer se tivessem sido enterrados sob a terra por vários séculos. Sua coleção de controles de videogame é particularmente impressionante, mas ele também criou esculturas baseadas em objetos que já estão se tornando misteriosos para as gerações mais jovens, como disquetes. Um jovem de 16 anos dificilmente saberia como era um disquete, então que chance teria alguém nascido 500 anos no futuro? Machado de 3.000 anos. Em abril de 2019, alguém no condado de Limerick, na Irlanda, tentou vender um machado de bronze em miniatura como uma antiguidade no Facebook Marketplace. Alguém do Museu Nacional da Irlanda estava prestando atenção, e ainda bem que estava, porque descobriu-se que o machado havia sido escavado ilegalmente. A polícia irlandesa teve que intervir, mas o artefato foi recuperado com sucesso e levado para o museu. O machado pode potencialmente ser uma peça inestimável da história irlandesa. Ele tem cerca de 3.000 anos, o que o torna um produto da Idade do Bronze. A pessoa que estava tentando vendê-lo encontrou-o enquanto estava em um campo com um detector de metais. Encontrar coisas com um detector de metais é legal, mas na Irlanda é um requisito legal informar as autoridades sobre potenciais achados de tesouros como esse. Foi aí que esse suposto negociante de antiguidades errou, e é por isso que ele se encontrou na ponta receptora de uma multa substancial quando o caso foi a julgamento. O machado é do tipo que provavelmente era usado para trabalhar madeira, e não para a guerra, mas isso não o torna menos valioso como descoberta. Por hoje é tudo. Qual foi seu momento favorito? Comente, curtam, compartilhem e se inscrevam. Até mais!